Salve pessoal, então hoje vamos lá para mais um vídeo sobre anatomia. E o que eu vou estar falando hoje, gente? Eu vou estar falando sobre a face lateral do tronco encefálico. No último vídeo eu falei da parte anterior do tronco encefálico, agora vamos falar a parte lateral, né? Então pessoal, essa é uma região bem crítica, tá? Que vai abrigar diversas estruturas neurais que vão estar envolvidas no controle motor, no processamento sensorial e também nas funções autônomas. Então o que eu vou fazer agora, eu vou descrever de forma detalhada, mas vamos tentar ser um pouquinho, eu vou tentar ser um pouquinho mais, assim, explorar um pouquinho mais a fundo cada uma dessas estruturas. Provavelmente não vou conseguir cobrir todo o contexto de cada uma dessas partes, mas eu vou cobrir elas no futuro, podem ter certeza. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre o mesencéfalo, né? O mesencéfalo aqui. O mesencéfalo em inglês é chamado de midbrain, tá? E o mesencéfalo é a parte mais rostral. Quando eu falo rostral, é a parte superior, tá? Do tronco encefálico. E essa parte aqui, ela contém núcleos importantes como aqueduto cerebral, núcleo rubro, substância negra e também a substância cinzenta periaquedutal. Eu vou estar falando sobre esses tópicos assim mais pra frente, tá? Agora, imagina uma situação onde essa região aqui, ela sofre algum trauma, né? Então, lesões no mesencéfalo, geralmente elas causam condições como a síndrome de Parinaldi, que seriam geralmente devido a lesões no teto, tá? E elas afetam o movimentos oculares e o olhar vertical. Também pode gerar sintomas parkinsonianos. Por quê? Por causa dos danos na substância negra, que é responsável pela produção de dopamina. Ok? Então, esse aqui é o mesencéfalo. Agora a gente vai explorar o nervo trigêmeo. E aí, se você ainda não fez isso no vídeo anterior, escreve no comentário qual o número desse nervo trigêmeo aqui. Vamos ver se o estudo está em dia. Agora, sim, o nervo trigêmeo ele vai ser basicamente responsável pela inervação sensitiva do rosto e pelo controle motor dos músculos da mastigação. As raízes dele, como vocês podem ver aqui, elas vão emergir do tronco encefálico ao nível da ponte, que é essa estrutura aqui. E geralmente quando, vamos dizer assim, afetada essa área, quando distúrbios, vamos dizer assim, afetam o nervo trigêmeo, isso pode gerar uma dor facial intensa, tá? Como nos casos de neuralgia do trigêmeo, e síndromes semelhantes à paralisia de Bell, que é onde os ramos motores são mais afetados. Agora a gente tem a parte basilar, né, que é a parte da ponte aqui, né, também, né? E essa porção mais ventral da ponte contém feixes nervosos que ascendem e descendem além dos núcleos dos nervos cranianos. Lesões geralmente na parte basilar pode até mesmo levar à síndrome de encarceramento, né, que em inglês é chamada de locked in, tá? Então, no caso dessa síndrome, é aquela tipo de síndrome onde o paciente está consciente, mas ele é incapaz de se mover ou se comunicar devido à lesão bilateral dos tratos córtico-espinhais. Bom, aí a gente tem aqui o nervo facial. Qual é o número do nervo facial, gente? Escreve nos comentários. E o nervo vestíbulo coclear. Escreve aí também o número do nervo vestíbulo coclear se você ainda não escreveu nos comentários do último vídeo. Bom, o nervo facial, gente, ele vai basicamente controlar os músculos da face e vai transmitir a sensação gustativa, né? Ele também vai controlar aquela transmissão de sensação gustativa dos 2 terços anteriores da língua. Quando afetado esse nervo aqui,
pode levar a pessoa a apresentar paralisia facial, frequentemente é observado na paralisia de Bell, né, para ser mais específico. E aí a gente tem o vestíbulo coclear, tá? O nervo vestíbulo coclear. E o nervo vestíbulo coclear, ele conduz informações auditivas e vestibulares do ouvido interno. Lesões nessa área geralmente elas causam perda auditiva e até mesmo vertigem. E aí vamos pro próximo. Qual é o próximo? Pirâmide da medula oblongata. Pessoal, essa área aqui ela é formada pelos tratos córtico-espinhais descendentes e também é responsável pelo movimento, que são responsáveis pelos movimentos motores, né, voluntários. Bom, essa é a pirâmide da medula oblongata. Desculpe. Lesões nas pirâmides geralmente levam a hemiplegia contralateral. O que é a hemiplegia contralateral? É aquela fraqueza do lado oposto do corpo. E frequentemente ela está associada ao AVC ou até mesmo a um trauma no tronco encefálico. Aqui, a próxima estrutura é oliva, né? E essa é uma estrutura oval proeminente na superfície lateral da medula oblongata. Como você pode ver assim, contendo o núcleo olivares inferior, que é importante para a coordenação motora. Lesões aqui geralmente podem prejudicar a coordenação motora, embora danos assim mais isolados sejam raros, né? E também pode ser afetado por doenças como esclerose múltipla, tá? O que mais que a gente tem? Sulco posterolateral, olha a língua travando aqui. Sulco posterolateral da medula. Esse sulco é localizado na face lateral da medula, né, que separa os núcleos da coluna dorsal de outras estruturas. Agora, lesões nessa área, né? Bom, sabendo que aqui é o local de saída dos nervos cranianos 9, 10 e 12, lesões nessa região podem afetar deglutição e a voz, tá? Além de outras funções. Mas isso você vai ter uma visão mais clara quando eu falar especificamente sobre cada um dos nervos cranianos. Aí sim, aí prepare-se, segura põe o cinto, pega o cafezinho, pega a água, né? Pega teu melhor material de desenho, tua melhor caneta ou teu tablet e prepara para tomar nota. Bom, o que a gente tem aqui? Tubérculo cinerum. E o tubérculo cinerum, ele é uma elevação pequena, na superfície dorsal do mesencéfalo, contendo o colículo superior, tá? Lesões, né, por exemplo, o colículo superior ele participa de reflexos visuais e movimentos oculares. Então, lesões aqui podem causar alterações no segmento visual e paralisia do olhar vertical. O que mais, gente? A gente tem o colículo superior. Olha aqui, gente. Aqui nessa área aqui, ó. Colículo superior. Tá? O colículo superior ele é localizado na face dorsal do mesencéfalo e vai participar de reflexos visuais e movimentos que a gente chama de sacádicos dos olhos. Lesões nesse colículo, né? Elas podem prejudicar a atenção visual e os movimentos oculares e até mesmo podem contribuir para a paralisia do olhar vertical. Bom, aqui embaixo, se aqui é o superior, aqui está o inferior. O colículo inferior ele também é localizado no mesencéfalo dorsal. E ele vai processar informações auditivas. O que acontece? Danos aqui, gente. Vai afetar principalmente o processamento auditivo e a localização dos sons. Tá? Começa a fazer os links. Vê se faz sentido, tá? É importante vocês fazerem os links conforme vocês vão estudando. O que mais, gente? Pedúnculo cerebral médio, cerebelar médio. Bom, o pedúnculo cerebelar médio, né, ele conecta o cérebro à ponte, o cerebelo à ponte, transportando principalmente fibras aferentes e eferentes. Lesões aqui podem causar disfunções cerebelar
com ataxia, que seria a perda de coordenação, e dismetria, que seria movimentos imprecisos dos membros. Vamos adiante. Aqui, gente, núcleo coclear ventral. O núcleo coclear ventral, ele é situado na medula e ele vai processar sinais auditivos provenientes da cóclea. Então, lesões aqui vão afetar pode até mesmo levar à perda auditiva sensório-neural. O que mais? Estamos já chegando ao fim. Pedúnculo cerebelar inferior. Tá? Pedúnculo cerebelar inferior. Bom, gente, essa área aqui liga o cerebelo à medula e conduz fibras relacionadas à coordenação. Lesões nessa área geralmente causam ataxia e desequilíbrio, que é frequentemente observado em condições como esclerose múltipla ou acidentes vasculares. Aí a gente tem essa estrutura aqui, tubérculo cuneiforme, que é a área elevada na face lateral da medula que contém um núcleo cuneado. E ele é responsável por informações sensitivas dos membros superiores e tronco. O que acontece? Lesões nessa área podem causar déficit sensitivo nos membros superiores, como por exemplo a perda de tato fino e propriocepção. E o último, mas não menos importante, tubérculo grácil. Tá, o tubérculo grácil aqui, ele é localizado ventralmente ao tubérculo cuneiforme e contém um núcleo grácil, que vai processar informações sensitivas dos membros inferiores e do tronco, tá? E lesões nessa área podem causar déficits sensitivos nos membros inferiores, similares àqueles que são vistos como danos no tubérculo cuneiforme. Então, essa é a face lateral do tronco encefálico. E como vocês puderam ver, é uma região complexa que vai abrigar estruturas que são fundamentais para funções motoras, sensitivas e autônomas. Também você pode ter uma ideia aqui, né, que transtornos clínicos que afetam essas estruturas podem se manifestar de diversas formas, né, incluindo paralisia facial, perda auditiva, ataxia e déficits sensitivos. Então, toma um tempinho agora para dar uma revisada nesse vídeo. Se tiver que voltar, fazer anotações, desenhar, faça isso, tá? E não deixa de me seguir, tá? Eu sei que eu tô falando isso no final, mas se puder me seguir aí, vai ajudar muito esse projeto que eu tô compartilhando aqui com vocês. E compartilha com os seus colegas de universidade. Tenho certeza que vai ser útil. Vai ser útil. O conhecimento sobre os nervos cranianos vamos dizer assim, pode trazer muitos insights para várias áreas. Pessoal, obrigado pela atenção. Converso com vocês no próximo vídeo, na próxima semana. See you next time.